Bem-vindo, e para quem está assistindo essa gravação, também muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse aqui é o terceiro dia de um workshop que foi idealizado justamente por aqui, para começar a anunciar o lançamento da nossa plataforma digital de educação, tá? Que a gente vai estar fazendo em novembro. E aí, esse evento foi totalmente gratuito, tá? Então, a gente teve o cuidado de fazer conteúdos que a gente chama topo de funil, ou seja, para que ninguém ficasse meio baratinado, assim, pô, não estou entendendo direito o conteúdo, né? Então, a gente procurou colocar o conteúdo mais acessível para todo mundo, para que realmente, como se você estivesse montando o teu negócio do zero, tá? E para quem já tem o seu negócio, sempre é bom revisar, né, esse conteúdo para ver, opa, eu esqueci de fazer isso aqui, né? Aí vai lá e tal, e varre um pouco aqui a poeira, né? Vai lá e troca lá uma lâmpada e já começa a melhorar ainda mais o negócio. Nós somos da comunidade PME, eu, na área de tecnologia, André na área de finanças, que está aqui com vocês. Terça-feira tivemos a presença da Juliana, que é a especialista em contabilidade. Ontem tivemos uma aula show, né, que aí aumentou o sarrafo para mim e para o André, porque a Ana é muito, muito competente nessa área de formação de lideranças, né? Antiga área de gestão de pessoas. E o Rafael está tendo muito sucesso quando ele está passando, assim, levando, assim, lotando todas as salas presenciais e aceitou o convite para trabalhar nessa área de vendas no digital. Então, assim, eu tenho muito orgulho de todos que participam como líderes nessa comunidade. A comunidade ela foi feita porque nós temos aí no Brasil mais de 6 milhões de pequenas e médias empresas, impactando em 51% do nosso PIB nacional. Ou seja, é muita gente que os órgãos governamentais aí, eu posso falar aqui como o Sebrae, não tem braço para atender esse pessoal, tá? E aí a gente se conheceu, eu, André e a Ana, inicialmente, em vários cursos de desenvolvimento pessoal e de empreendedorismo. Começamos a estreitar essa relação em 2020, no final de 2020, montamos, né, com outras pessoas, a comunidade foi evoluindo, pessoas saíram, pessoas entraram, até a formação desse time, e aí, com o crescimento também dos seguidores nas redes sociais, a gente disse, bem, agora a gente tem a maturidade necessária para começar a alcançar novos voos. Tá? E como é que a gente pode fazer isso? Ajudando vocês, pequenos e médios empreendedores, a acelerar o desenvolvimento do negócio. Tá? Todo mundo quer ganhar mais dinheiro, tá? Mas lembrando que nós temos a gente vai passar isso nas próximas semanas para vocês que se cadastraram. Nós temos um formulário inicial, que é um diagnóstico, para ver se você vai ser aceito, né, dentro da comunidade. Ah, Arnaldo, mas como assim? Quer dizer que não é só eu querer participar da comunidade? Não. Tá? Por quê? Porque a gente tem um propósito que é justamente ajudar as pessoas. Né? Eu acredito, e com certeza o André compartilha do mesmo pensamento, e todos que estão como líderes compartilham do mesmo pensamento, de que você ter resultados através do auxílio ao próximo é a melhor coisa que tem. Tá? Ninguém pisando em ninguém, ninguém querendo ser melhor que o outro. Né? Um dia desse eu vi o pensamento assim que assim, tocou muito, que o seu maior concorrente, né? Melhor, o seu único concorrente é aquele que trabalha tanto quanto você. Tá? E eu fiquei pensando assim, cara, e é isso mesmo. Ou seja, a sua concorrência é aquela que está no mesmo nível de dedicação. Tá? Então, você não tem que se preocupar com isso. Se você realmente se dedica, se você gosta do que você faz, cara, a tua trajetória ela vai chegar em algum lugar. Só que eu confesso para vocês que eu gostaria de ter conhecido uma comunidade PME há 15 anos atrás. O André também, né, André? Por quê? Com certeza. Com certeza a gente estaria em outro patamar de negócio, tá? Em outro patamar de ajudando pessoas, em outro patamar de aumentando receita com o número de colaboradores. Por quê? Porque a gente está aqui nessas 5 áreas principais, tá? Entregando o máximo, tá? E aí, os próximos passos é o quê? Conseguir atender individualmente cada um de vocês, né? Para poder fazer essa aceleração, tá? Por um valor que seja adequado, que você realmente
tem essa assinatura como se fosse um Netflix, como se fosse um Amazon Prime, né? Como se fosse um YouTube Premium, que não vá doer no seu bolso, mas que você receba um conteúdo de qualidade e que possa te ajudar a desenvolver o seu negócio, tá? Então, depois de toda essa apresentação, eu espero que fique bem, tenha ficado bem claro o nosso objetivo, o nosso propósito como comunidade, né? Eu passo agora a bola para o André, que vai estar falando sobre a área deles, especialista em finanças dentro do grupo, né, dentro dos líderes. André, está contigo. Bora lá, pessoal. Boa noite a todos. Fazer uma brincadeira rápida com vocês aqui para a gente começar. Vou hipnotizar vocês. Vocês já partiram pelo processo de hipnose? Fica olhando para o lado esquerdo, para o direito. Olha que lindeza, né? Você vê esse cifrão. É só para quebrar o gelo aí, gente, da chegada. Então, como o Arnaldo já falou, nós somos a comunidade PME e estamos aqui para ajudar a alavancar o seu negócio. E nesse workshop que nós estamos fazendo aí desde terça-feira com várias áreas, hoje chegou a minha vez de falar das finanças, né? Do quinto ou quarto aí, que ainda o Arnaldo também vai passar alguma coisa para vocês, do passo para você evoluir o seu negócio. Vamos lá para conteúdo, que é isso que nos interessa. Eu vou passar para vocês aqui uma breve apresentação de quem é o André. Eu sou empresário, coloco aqui um título de multiempreendedor, porque além de ter 2 empresas, sou CEO da Isofund Fundição de Aço e também CEO da Conluvas, equipamentos de proteção. Eu gosto de dizer dessa forma, assim, não que eu seja exatamente uma palavra visionário, mas eu gosto de enxergar a oportunidade em tudo aquilo que está me rodeando. Então, o negócio, ele não precisa estar exatamente na linha de trabalho ou na sua linha de formação, desde que você consiga enxergar oportunidade nele, você pode empreender e ir para cima, ok? Sou formado em administração, tenho um MBA em gestão estratégica corporativa e sou especialista aqui em diagnóstico de empresa, para a gente saber se ela está dando lucro ou não, na parte financeira, principalmente em DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, e precificação de produto ou serviço. Então, vocês podem usar e abusar e poderão brevemente na comunidade PME também usar e abusar do conhecimento para que a gente possa juntos fazer o seu negócio alavancar. Bom, gente, para a gente começar a falar de finanças, quero que vocês entendam da seguinte forma: o controle financeiro, ou você tem ou você não tem nada. Não tem meio controle. Eu acho que eu controlo mais ou menos. Porque existe uma série de consequências. E isso aqui você vai ver ao decorrer da minha apresentação aqui do workshop, que tudo que você começa desde o início vai interferir lá no final. Então não dá para você falar do seu financeiro, do controle financeiro da sua empresa de forma aberta. Você tem que ter certeza daquilo que está acontecendo. Você tem que ter certeza da visão que você está tendo. Então, por isso eu falo, ou você tem, ou você não tem. Não existe meio termo para o controle financeiro. Beleza? Partindo desse princípio, eu vou passar para vocês aqui 5 pilares da gestão financeira que você precisa ter e precisa controlar ou ter o controle para que você consiga evoluir com o seu negócio. E quando eu falo evoluir, gente, as finanças, elas não estão elas estão diretamente ligadas ao dinheiro, ok? Mas elas não estão somente ligadas a essa área financeira, quando a gente fala de dinheiro mesmo, espécie do que a gente está controlando. Então tem toda uma estratégia por trás dela. Você vai chegar no seu preço, que nós vamos falar daqui a pouco, de acordo com os seus controles financeiros ou com os apontamentos financeiros. Você vai chegar a tomadas de decisão em cima dos seus controles financeiros.
você vai chegar à tomada de decisão de investimento ou de dar um passo para trás. Enfim, ela te dá uma visão geral do seu negócio e que envolve totalmente lucro, porque lucro fica gravado na nossa mente, que é vender. Claro, tem que vender, mas se você não estiver vendendo com o preço certo, por exemplo, já não é mais lucro, você já está falando de prejuízo. Mas como que eu chego na precificação? É a área comercial? Não, sai lá do financeiro. Então, é isso que a gente precisa entender e colocar na nossa cabeça, que não só vendas e comercial está ligado a lucro, a dinheiro, mas sim tudo lá do comercial. E daí eu vou até te dar um exemplo aqui agora, que é uma dúvida de muita gente. Quando vai determinar, por exemplo, a meta de vendas? Poxa, André, você é financeiro, cara. O que você está falando de vendas? Estou falando de vendas, porque nesse exato momento agora aqui, vamos falar que nós estamos na empresa, né? Nesse exato momento agora, tem o pessoal lá do comercial em reunião, batendo pesado lá para vender, para atingir metas, certo? Que nós colocamos meta nas empresas. Tá bom, mas da onde sai essa meta? Da onde sai? Existem várias situações de meta, mas eu vou falar para você a primeira da onde sai a meta. A meta sai da necessidade de você pagar as suas contas e ter um resultado. Então, olha só, da onde que sai a primeira meta? Qual que é a meta que eu coloco esse mês para minha empresa? Primeiro de tudo, você precisa vender o suficiente para você pagar os seus impostos, o custo do seu produto e as suas contas, que são as despesas fixas, e sobrar um pouquinho. Essa é a sua meta. Chegou em um número, X mil reais, divide pela quantidade de produtos, preço que você vende, é isso que você tem que vender. Essa é a primeira meta. Aí depois você entra em mercado, região, sazonalidade, tá? Então dei uma breve introdução aqui, só para vocês entenderem que financeiro, a gente não está falando só realmente ali do controlinho, papel, planilha, não. Nós estamos falando de resultado, nós estamos falando de crescimento da empresa e também, sim, comercial. Beleza? Então, vamos para o primeiro pilar da gestão financeira. Esse primeiro pilar é a base de tudo, gente, para que você tenha um crescimento sustentável. Quando eu falo crescimento sustentável, o que eu estou falando? É para você entender que a sua empresa é um negócio, certo? E você é pessoa física. Então, o dinheiro, os controles, tudo você tem que estar separando. Porque se você não separar, você vai mascarar os números que você tem. Os controles que você tem da sua empresa vão ser totalmente meio que não invisível, né? Mas vai estar meio que tampando o sol com a peneira, sabe? Eu gosto de falar de uma forma bem tranquila, sem muita técnica, mas é bem isso. Então você, que é um empreendedor, que tem uma empresa lá e está com seus controles financeiros, primeira coisa, você precisa separar o dinheiro da pessoa física, lá da sua casa, lá dos seus gastos, com os gastos da empresa. Por quê? Porque com certeza você vai cobrar da empresa por que ela não está se virando para manter ela em pé. Então você também tem que se cobrar para você se virar com o dinheiro que você determinou que você vai tirar durante o mês. Você não pode usar a sua empresa como um caixa 24 horas. Ah, preciso de 10 reais, vai lá no caixa e pega. Ah, preciso de 20 reais, vai lá no caixa e pega. Então, primeira lição, separa o dinheiro, determina um prolabore. E você lá na sua casa, você vai ter que viver ou adequar a sua vida, ao seu estilo de vida, com aquele prolabore que você determinou. Porque o dinheiro que ganhar na empresa é da empresa, tem que ficar lá. De novo, não é caixa 24 horas que você vai lá e pega a hora que você quer. A empresa tem toda uma estratégia, a gente vai falar disso aqui ao longo do dia.
ao longo, desculpa, da apresentação. Ok? Entendido? Então, gente, dinheiro da empresa é da empresa, dinheiro do pessoal é do pessoal. Separem. Eu tenho aqui já algumas experiências que a gente tem com as mentorias nas empresas. Tem gente que é fácil, não faz porque não sabe. Tem gente que é mais difícil, sabe, mas não consegue. Mas precisa André, determinar um ponto. Pois não, pode falar. aproveitando, tá, pessoal? A gente teve a orientação do contador, inclusive agora os cartões de crédito, tá, corporativos, eles têm que estar detalhados em relação a compras dos sócios. Isso entra diretamente como retirada de sócio, tá? Coisa que a Juliana explicou lá na terça-feira, beleza? Então, assim, muita gente fazia isso errado, né? Pegava o cartão corporativo, né, e usava como pessoal. Então, o que o André está falando é muito importante, pessoal. Eu sei que é difícil no começo do negócio, quando a gente é pequeno, separar as contas, mas é importante que você tenha esse entendimento e faça isso no comecinho do teu negócio. Ah, mas não tá. Legal. Então, vamos consertar, né, André? Obrigado aí. E você acabou entrando no assunto exatamente, que era, vamos dizer, a próxima linha. Perfeita colocação, porque eu estava falando exatamente isso. Tem gente que sabe como fazer e não consegue, certo? Que ali está pequeno, poxa, André, não consigo ainda separar, tal. Então, essa dica que foi dada pela contadora, mais ou menos junto com o cartão, é isso. Quando você for tirar dinheiro do seu caixa para uso pessoal, pelo menos aponte na linha de Prolabore. Marca lá na frente, tirei R$10. Ah, eu vou pagar a conta de energia da minha casa. Vou pegar dinheiro do caixa? Beleza. Não é conta de energia. Tirei R$100 para pagar a conta de energia da minha casa. Porque daí, gente, no final do mês, você vai ter o número exato que você tirou de dinheiro para você. E não vai ficar mascarando ali, você entendeu? Então, quem consegue fazer, quem já tem condições de fazer, mas ainda não sabe, vamos lá aprender e temos que começar. Quem já sabe como fazer, mas não consegue, porque está ali, né, tá tudo junto e misturado e no dia a dia não consigo fazer isso. Pelo menos toda hora que você pegar dinheiro para você, você lança lá na linha de Prolabore, para você chegar no final do mês e falar, esse mês eu tirei X reais da minha empresa. E daí você vai poder pelo menos saber se é bastante, se é pouco e começar um comparativo, beleza? Então, primeiro pilar da gestão financeira é a separação do dinheiro. Indo aqui para o segundo pilar da gestão financeira, aí eu já vou falar com vocês sobre controle financeiro. Controle financeiro, gente, o que é controle financeiro? É a palavra propriamente dita. É você controlar. Então, você que não anota nada, você não tem controle financeiro. Você que começou a anotar e está anotando, tem controle financeiro. É isso. Sem muita... Não tem muito o que falar. E quando eu falo de controle, gente, não tá aqui a estrelinha. Ó. Sempre eu boto uma estrelinha para lembrar aí para vocês. Não pode escapar nada. É centavo por centavo. Você tem que fazer o seu caixa bater todo dia. Você tem que ter um controle de caixa. Abre caixa de manhã, fecha caixa à noite. Veja o que entrou de cartão, o que entrou de boleto, o que entrou à vista. Depositou na conta. Confere no outro dia se caiu tudo certinho, mais o que você pagou. O banco de vez em quando lança lá uns rendimentozinhos, né, umas taxinhas. Coloca lá. Tem que bater. É o que eu falei para vocês lá no começo. Controle financeiro tem ou não tem? Ah, André, eu anoto alguns. Tem alguns que passa. Então, desculpa, você não tem. Não pode passar. Não pode passar nada. Tem que controlar tudo. De novo, volto a falar, porque existe aqui, ó. Aqui que nós estamos fazendo, gente. Quero que vocês lembrem-se aí. Quem que não lembra, né? Muito difícil. Do filme Karate Kid. Colocava lá o Daniel San lá,
lixar assoalho para a esquerda, lixar assoalho para a direita, e pinta a cerca, e pinta para cima e para baixo. O que eu estou falando para vocês aqui agora é para lixar o assoalho. Vocês não estão entendendo nada. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Lá no final a gente vai lutar. Lá no final nós vamos ensinar os golpes de karatê. E você vai entender tudo essa construção. Então, controle financeiro nada mais é que isso. Você precisa ter os seus controles financeiros. Nós vamos falar daqui a pouco deles. Não pode escapar nada. Entradas, saídas, tudo. Entrou, saiu, bem simplesinho. Não tem muito o que falar nessa parte aqui. Beleza? Lembrando de novo, tem, ok, não tem, não ok, não tem ondinha no meio aí, sem querer, mais ou menos. Tá bom? Esse é o segundo pilar. Aí aqui no terceiro pilar, aí sim, aí já começa a falar dos demonstrativos financeiros. Então, ali a gente separou o dinheiro da empresa com o pessoal, começamos a anotar as minhas entradas e saídas, e agora vamos fazer os demonstrativos. Os demonstrativos de resultados são as lupas poderosas que você tem para enxergar o seu negócio. André, o que é um demonstrativo financeiro? Fluxo de caixa, entrada e saída, fechamento de caixa, DRE, que é o demonstrativo do resultado, e assim vai. Esses são os principais. Então, demonstrativo de resultado. Se você faz o fluxo de caixa, certo? Vamos ao conceito de fluxo de caixa. Fluxo de caixa nada mais é do que você colocar lá saldo inicial do dia, mais o que vai entrar no dia de recebimentos, menos o que eu tenho que pagar no dia, que são os meus contas a pagar, e mais o caixa seu do dia que rodou. Então você vai chegar vai ter o seu highlight do dia, daquele dia que você está lá. Então vamos lá. Hoje é dia 20, certo? O empreendedor chega lá na empresa e fala: bom, eu tenho 5 mil reais na minha conta, tenho que pagar 3 mil reais, tenho que receber 3 mil reais, e o meu dia hoje aqui está previsto para eu vender, que a gente sempre tem uma média, ok? Está aqui previsto para eu vender 2 mil. Então você já sabe o seu dia, o que vai acontecer, você está tranquilo, porque você tem 5 mil na conta, tem 3 para pagar, beleza, já vai sobrar 2. Aí você sabe que vai entrar mais 3 de recebimento, beleza, vai para 5. Mas a minha venda de hoje, no final do dia, eu devo terminar o meu caixa com 7 mil, por exemplo. Aí no outro dia, a mesma coisa. 7 mil lá em cima, que é o saldo da minha conta, quanto que eu tenho para pagar, quanto que eu tenho para receber, e esse é o fluxo de caixa. Diariamente você tem que fazer. André, para que serve o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é para você ter uma visão real da sua empresa, do que está acontecendo naquele momento e o que vai acontecer no período que você quer determinar. Eu, por exemplo, o que eu faço? Toda segunda-feira, o meu financeiro passa para mim o fluxo de caixa da semana. Eu nem quero saber o do dia, eu já trabalho no fluxo da semana. Então, eu tenho lá na minha conta 10 mil reais, essa semana inteira eu tenho para receber 50 mil reais e essa semana inteira eu tenho para pagar 50 mil reais. Fora a venda do meu dia a dia, certo? Que pode entrar dinheiro, à vista, tal. Então eu já, essa semana eu vou receber 50, vai ter 50 para pagar, tô tranquilo. Vou terminar minha semana pelo menos com os 10 mil que está na minha conta. Fora a venda que eu vendo dia a dia. Aí, obviamente, existe aqueles, né, atropelos, cliente que não pagou, tal. Então, nós vamos falar um pouquinho desse tópico lá no final, que é a segurança financeira, exatamente para cobrir isso. Mas o fluxo de caixa, ele é para isso. E ele é
por regime de caixa. O que eu falo? O que é regime de caixa, André? É você lançar no seu fluxo de caixa exatamente o dia que o dinheiro vai entrar e o dia que o dinheiro vai sair. Ele é de caixa. Então, hoje eu vendi à vista, vai lançar no dia de hoje. Eu vendi para receber daqui 30 dias, eu vou lançar o dinheiro daqui 30 dias. Da mesma forma, se eu comprei para pagar daqui 30 dias, eu vou colocar lá daqui 30 dias. Ele vai entrar para você lá naquela análise semanal que eu estou falando, lá naquela semana. E daí, gente, você pode abrir o seu fluxo de caixa tanto diariamente, que esse tem que ter abertura diariamente, porém você analisa ele semanal, para você já entender o que vai acontecer na semana, quinzenal também, fica legal, e por que não mensal? Quando você pega o fluxo de caixa mensal, você já sabe o que, se você vai precisar de dinheiro ou não para cobrir suas contas. Então, esse é o fluxo de caixa, um dos controles mais importantes que você precisa ter. O segundo controle mais importante que você precisa ter é o DRE. O que é o DRE? É o demonstrativo de resultado do exercício. Ele já não trabalha com regime de caixa, ele trabalha por regime de competência. O que é regime de competência? É você lançar a despesa dentro do mês que foi utilizada, independentemente de como é que eu vou pagar. Então, você vendeu hoje, vendi hoje, lança hoje. Comprei hoje, lança hoje, dentro do mês. Não tem essa de, mas André, eu comprei em 10 vezes. Vai lá no fluxo de caixa. É lá que você vai falar com ele. Aqui no DRE é comprei, ponto. E o DRE, ele vai mostrar para você o quê? Exatamente a viabilidade do seu negócio. Vai mostrar se a sua operação está sendo eficiente, lucrativa, ou se ela está sendo não eficiente, né? Ou dando prejuízo. Então, você vai fazer o quê? Faturamento, certo? André, faturamento. Depois eu vou ler aqui, alguma coisa foi colocada. Faturamento é tudo aquilo que você vendeu dentro do mês. Não importa quando você vai receber, não esqueça disso. André, vendi em 3 vezes. Qual é o valor que você vendeu? 1.000. É 1.000. Ok? Tá entendido isso? É regime de competência. É a venda do dia. Mas o cara foi lá e assinou uma notinha para eu receber depois. Não tem problema, você vendeu, não vendeu? Faturamento. Ok? E da mesma forma, as suas despesas. Então, tudo que nós falamos que tem que anotar lá no controle financeiro vai ser utilizado aqui no DRE. Então, você vai lançar todas as suas despesas fixas. O que é despesa fixa, gente? Aluguel, água, luz, telefone, internet, despesas bancárias, despesas com descartável, mercado, aquele cafezinho que você coloca ali no canto da sua empresa, ali para o pessoal tomar, descartáveis, tudo isso aí são as despesas fixas que você precisa controlar. E também, de novo, volto a falar e repito várias vezes, não depende da condição de pagamento. Você foi lá e comprou R$500 no mercado, se você comprou pó de café para o ano inteiro, você vai lançar ali R$500. Obviamente que depois, no final da análise do DRE, você vai ter ali as suas ponderações. E o que eu chamo de ponderações? É um pouco do estoque daquilo que você tem. Então, vamos dar um exemplo aqui, vai. André, faturei R$10.000, paguei 1.000 de imposto, ok? E gastei R$5.000 para comprar a matéria-prima, os produtos que eu vendo. Então, 10 menos 1 menos 5, sobrou 4. Esse é o lucro bruto da sua empresa, também conhecido como margem de contribuição. E tem alguns que falam até de markup. Então, tem um monte de nome aí. Mas é esse número aí. Esse número que sobrou, R$4.000, ele tem que ser o suficiente
para pagar todas as suas despesas e sobrar um pouquinho. Então, o que pode acontecer? Aí você vai lançar todas as suas despesas fixas e bateu lá, R$3.000. Então, 4.000 menos 3.000, sobrou o quê? 1.000. Esse foi o meu lucro. Né? 1.000 dividido por 10, 1.000 que eu faturei lá em cima, são 10%. Então, eu lucrei 10% e sobrou 1.000. A ponderação que eu falo é o seguinte, você comprou pó de café para um ano inteiro e está lá um pacote de pó de café no seu armário. Tá bom. Então, o que você vai fazer? Ah, deu 10% de lucro, R$1.000, porém, eu estou ali no meu estoque com R$300 de pó de café, que vai durar ainda aí um tempo. Ou seja, no próximo mês você não vai gastar com pó de café. Teoricamente, se você levar o mesmo formato, né, de venda e de compra, você não vai ter esse pó de café e o seu lucro vai aumentar, porque ele está lá no estoque. Mas são ponderações, eu estou aqui tentando dar um exemplo para vocês, devido ao tempo que nós temos para passar, ok? Então, só lembrando, fluxo de caixa por regime de caixa é aquele controle diário que você precisa ter, e o DRE é regime de competência, e ele vai dar para você o resultado da sua operação daquele mês, que ele é mensal, esse tipo de controle. E daí, quando entra em controle financeiro, tem alguns outros controles paralelos que a gente pode ter, mas esses são os dois principais. Deixa eu ver aqui, acho que tem alguma pergunta aqui. Alguém digitou alguma... Opa! Alguém digitou alguma coisinha aqui, Arnaldo? Eu não estou conseguindo, deixa eu ver se eu consigo... Ah, aqui. Pamela, quanto tempo é saudável esperar o negócio se pagar? Tempo de maturação. Bom, Pamela, é assim, não existe um tempo padrão, sabe? Você que precisa pré-determinar, tudo isso que eu estou falando aqui, na verdade, a gente tem que fazer, ou todo empresário, empreendedor deveria fazer, antes de abrir a empresa. Fazer a simulação de tudo isso. Porque geralmente as pessoas começam as empresas, né? E daí que ela começa a controlar. E daí quando ela percebe, daí que ela vai ver se está dando lucro ou se não está dando lucro. Então, o ideal é sempre você fazer esse planejamento. Então, vamos montar um DRE da minha empresa que eu estou abrindo, que eu vou abrir daqui 2 meses. Exemplo, pensei em abrir uma lojinha de ferramentas. Então, você tem que ir lá já colocar, bom, o que eu vou gastar? O aluguel meu vai ser tanto, a minha água mais ou menos tanto, a minha tal, internet, tal, você já simula quanto você vai gastar mais ou menos. Ok? Aí você pega e fala assim, bom, quanto que eu tenho chance de vender aqui? Estou começando agora, estou aqui num bairro tal, aqui tem concorrente ou não tem, tal. Bom, posso vender, acho que dá para me vender aqui uns 20 mil. Dá para mim chegar a 20 mil, dá para mim chegar a 20 mil, mas eu vou começar vendendo 5. Se os seus gastos lá já deu 5, 5 mil não vai ser suficiente para você faturar. Por quê? Porque ainda você tem que comprar os produtos, tem que pagar o imposto. Então você já sabe que vai dar prejuízo, certo? Então o correto é você fazer o seguinte: o tempo de maturação que você fala eu enxergo da seguinte forma: você precisa desenhar um DRE que você já comece dando resultado. Veja que eu não estou levando em consideração nada de investimento, não falei disso. Então você foi lá, alugou o barracão ou a loja, fez um layout, pintou, colocou quadro, um monte de coisa, beleza, não estou colocando nada disso. O que eu estou falando para você aqui é da sua operação. Bom, abri a loja, ok, vendi R$1, pum, faturamento de R$1. Começou naquele momento, entendeu? E daí porque a sua despesa fixa, ela provavelmente ela não tem muita oscilação. Ela sempre se mantém ali, ó. Ela tem uma oscilaçãozinha, outra, gastei um pouquinho menos no mercado esse mês, o outro,
mas ela vai meio que retona. Aonde é que ela mexe? Aonde que você vai sentir ela mexer? É quando você começa a faturar mais. Por quê? A despesa, eu costumo dizer que o melhor controle que tem sobre ela não é sobre o número, é sobre o percentual que ela representa sobre o seu faturamento. Exemplo, meu aluguel é 2.000. O mês que vem ele é 2.000. No outro mês ele é 2.000. Então você não vai ficar olhando para ele toda hora. Só que se você faturar 20.000, ele representou 10%. Se você faturar 40.000, ele representou 5%. Aí sim você começa a enxergar suas despesas de uma forma diferente, porque você está vendendo mais. Então, eu falo para você assim, não existe um tempo saudável para você esperar, tá ok? Eu acredito que você já tenha que desenhar um formato que ele já comece dando lucro. Obviamente que quando você abre um negócio, não é já no primeiro mês ou no segundo, porque você está abrindo, mas é curto prazo. No máximo 3, 4 meses aí você já tem que ver resultado. Porque quando você abre uma empresa, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu investimento e vai tirar de lado, certo? Isso aqui é investimento, e daí você vai assumir que ele vai dar um prejuízo aí por uns 3 meses. Depois ela precisa começar a se pagar, senão você vai cavando buraco. Então, eu enxergo dessa forma, assim, não existe uma fórmula para isso, tá ok? Então, pessoal, gente, vai perguntando, pode interagindo, tá? Eu estou falando aqui mais por causa do tempo mesmo que a gente tem. O assunto, ele é bem complexo, né, para a gente discutir, e é por isso que a comunidade PME vai ter esse diferencial, porque a gente vai estar colocando lá, né, gotas de informação que você pode digerir no dia a dia e quando você quiser, que vai estar lá na plataforma. Eu vou passar aqui agora quando a gente já começou a ter os demonstrativos de resultado. Aí agora vem aquela paulada que todo mundo me pega e fica todo mundo louco. É a precificação do produto. Eu vou até tomar um copinho de água aqui, para dar uma molhadinha aqui na garganta. A precificação do produto, gente, bora para a estrelinha vermelha de novo. Precificação errada é o atestado de falência da sua empresa. Se você não estiver fazendo certo, meu amigo, sinto muito. Você está levando a sua empresa para o buraco. Por isso que eu falei lá no começo. Vender é lucro? Nem sempre. Se você estiver vendendo no preço errado, não. Na minha empresa, eu tenho algumas negociações que o cliente chega dando aquele argumento, né? Oh, quero comprar R$1.000. R$1.000, preço... Não, quero comprar 1.000 peças. Ah, o preço é X. Não, que preço você faz para mim 10.000 peças? Amigo, o preço é X. Não, mas porra, como assim? Não, como assim não? Se eu estiver perdendo R$1 para vender 1.000, eu estou perdendo 1.000. Se eu estiver perdendo R$1 para vender 10.000, eu estou perdendo 10.000. Entendeu? Obviamente, gente, quando vai negociar um volume, você tem lá seus fatores, tal, como negociar alguma coisinha, mas o importante é você saber o que você está fazendo. A precificação não tem mito, gente. Sabe aqueles mitos assim que o pessoal fala? Ah, você compra por 10 e faz vezes 3, dá lucro. Quem falou? Ah, meu vizinho vende por 20, então eu vou vender por 20 também. Vai atrás do seu vizinho ali. Você vê onde vocês vão parar juntos, de mão dadinha assim ainda. Ah, não. Se eu fizer vezes 2 e mais a conta de energia, falaram que dá certo. Precificação, gente, ela está envolvida com a sua empresa. A sua. É só o seu número que interessa. Mais nada.
Então, por isso que a gente vem falando aqui, ó, nós estamos construindo, hein? Começamos a separar o dinheiro, pessoa física e jurídica, começamos a controlar tudo que entra e que sai, começamos a fazer um DRE e fluxo de caixa, e agora vamos chegar no preço. O preço, gente, ele é voltado para os seus custos. E daí eu vou lá com a perguntinha. O que é preço? Preço é o valor suficiente para você pagar o custo do produto ou do seu serviço, os impostos, a despesa fixa da sua empresa e sobrar um pouquinho. É isso o preço. Eu falei do vizinho, falei da cidade, falei do amigo, falei da fórmula secreta, não falei nada, só falei de você. É dos seus custos, é ali que está linkado o negócio. Então, pare de olhar no vizinho, pare de olhar em fórmulas que você ouviu falar, porque isso você pode até dar sorte. Mas geralmente você não dá. Geralmente você vai dançar. De novo, gente, tudo que eu estou falando aqui sempre tem o lado amplo da história. Ah, André, mas o custo meu deu R$100. Aqui na cidade o povo está vendendo por 50. Beleza, vamos pesquisar o mercado. Por que eles estão vendendo a 50 e o seu está 100? Ah, você abriu uma empresa pequena que quer pagar R$10.000 de aluguel numa esquina aqui no centro, você está com custo alto. Então, você é alto. Ah, não, meus custos estão ok. Então, você está comprando matéria-prima em lugar mais caro que eles. Você entendeu? Aí, assim, porque os caras lá fazem cambalacho, vende sem nota, e você vende com nota tudo certinho. Então, você tem que tem as ponderações, ok. Mas a base do negócio é o seu. E daí, quando a gente vai falar de preço, como que a gente faz? Lá no DRE, certo? Eu queria mostrar para vocês aqui, gente. Só que assim, como ele é mais complexo, a gente vai deixar para um próximo treinamento, um próximo workshop, que não vai demorar, fiquem tranquilos. E daí eu quero ir para um nível 2, para a gente poder ser mais esclarecido. O DRE, você vai colocar lá o seu faturamento, o imposto que você pagou, os seus produtos que você comprou de matéria-prima, certo? Ou produto que você revende, e depois você veio colocando todas as suas despesas. Lembra que eu falei para vocês, agora de pouco, que eu não gosto de olhar somente o valor, eu gosto de olhar o percentual? É aqui na precificação que você vai utilizar eles. Porque, na verdade, quando você fala de precificação, você vai fazer o quê? É o preço que você determinou, vezes a quantidade de produtos que você vendeu, ele vai dar o quê? O seu faturamento, certo? Que está lá no DRE. A gente começou lá no controle financeiro, lá no DRE. Então, quando você determina como que você sabe no preço, você fala, André, tá bom, mas preço tem que ser o suficiente para pagar minhas despesas. Beleza, mas eu estou vendendo um estilete aqui na minha loja. Como que eu vou saber que está pagando minha despesa? É aí que entra aquela linha ao lado, que eu comentei que eu gosto de olhar, que é os percentuais de representatividade. Então, quando você conseguiu chegar ali, as minhas despesas fixas representam 20% do meu faturamento. Então, você vai considerar lá no seu custo, na sua precificação, 20% é para pagar as despesas. Eu pago 10% de imposto. Lá no seu preço, você vai colocar 10% de imposto. Eu quero ganhar 15%. Lá no preço, vai colocar 15%. Aí você soma esses percentuais e você aplica no preço do produto que você comprou, lá no preço de compra. Essa é a forma. Aí aqui embaixo vai dar o preço que você tem que vender.
Aí o preço que você colocou para vender, ele já está pagando os seus custos, pagando o seu imposto, dando o seu lucro e pagando o produto que você comprou. Deu para entender a lógica do negócio um pouquinho? Obviamente, eu não estou mostrando para vocês aqui o que é, como que é, fica um pouquinho mais complicado se não mostrar na tela. Mas eu quero que vocês, pelo menos, tenham essa linha de raciocínio, para você pegar e falar, poxa, meu, como é que eu vou fazer? Ah, André, eu estou vendendo um pincel aqui na minha loja, como que eu vou saber se está pagando minha despesa ou não? Percentual. Vendi o pincel por 10, paguei 5 lá na distribuidora, sobrou 5. Vou até fazer a conta aqui, ó, sobrou 5, beleza? Aí a minha despesa fixa é 20% do meu faturamento. Então, 20% do preço que você vendeu, 10, comeu 2. O meu imposto é 10% do meu faturamento. 10% dos R$10 do pincel é 1. Perdeu 1. Sobrou 20. 20% de lucro. Entendeu como que é a pegadinha? É assim que faz a precificação. E daí você está falando da sua empresa. E quando você for solicitado a dar descontos, quando você for solicitado a vender volume, quando você for solicitado a vender parcelado, você tendo esses percentuais na sua mão, você sabe o que você está fazendo. Sabe aquele cliente que chega e fala, quanto dá desconto? Você dá 10%. Mas se você não tem esses números na sua mão, como que você deu 10%? Pelo menos você tendo, você deu 10%, sobrou 20 aqui na continha que eu fiz. Você deu 10%, meu amigão? Tá aqui, tá comendo do seu bolso. Sobrou 10. Mas você está sabendo que está sobrando 10. É Ok? importante isso, porque, por exemplo, tem muita gente que pega o preço, né? Isso é caso já estudado no Brasil, tá? Então, o que acontece? Tem gente que até orienta, né? Já vi isso em orientação em curso de vendas. Não, se você não sabe especificar direito, você coloca 100% no valor. O que acontece? Quando você coloca 100% no valor, você está fugindo da concorrência, tá? Ou para baixo ou para cima, Exatamente. tá? Então, é muito importante você ter essa composição de preço na palma da tua mão, porque eu sou um cara que, quando vem negociar preço comigo, eu não baixo R$1, tá? Eu mostro os benefícios. Eu posso dar mais valor para o meu produto ou meu serviço, mas eu não baixo R$1. Por quê? Porque eu tenho essa composição, né, afinal, são 2 anos conversando com o André, então, assim, eu sei muito bem qual é o preço que eu tô colocando ali, tá? Então, não, mas no meu caso, né, no meu negócio, Arnaldo, tem como diminuir um pouco esse valor? Aí eu pergunto, você quer abrir mão do antivírus corporativo? Aí a pessoa diz, mas aí qual é a consequência? Não, o tamanho do teu negócio você pode abrir mão agora, mas quando crescer você vai precisar colocar de volta, tá? Legal, então beleza. Mas ele está ciente que eu não dei desconto, tá? Eu reduzi o nível de segurança da empresa dele, tá? Mas é obviamente administrável, eu sei o que eu estou fazendo, entendeu? Então essa composição de preço de produto e serviço é muito importante para que você não erre, tá? É, cometendo o padrão que existe no mercado, né? Ou olhar para o vizinho e saber quando o cara está cobrando, né? Então, isso até Sim. aquele vídeo, né, de brincadeira dos ovos, né? Tem uma pessoa vendendo a R$20 a bandeja, a outra pessoa vendendo a 15, né? Aí a pessoa de 20 baixa para 10, aí a pessoa olha, compra toda a bandeja, as bandejas de 10 e continua vendendo por 15, entendeu? Ou seja, você acha que você ganhou dinheiro, você perdeu, e a outra pessoa ganhou mais dinheiro ainda. Tá? Então, Na fique verdade, atento ela para isso, aumenta para beleza? 20, né? É aumentar a 20, exatamente, Na exatamente, verdade, ela exatamente. aumenta para 20. Gente, Valeu, André. essa precificação aqui, o importante é você saber a fórmula, tá? E nós vamos chegar aqui, vocês acompanhem a gente na comunidade PME que você vai conseguir chegar nela. O importante é você saber. Vou dar um exemplinho rápido aqui também. Eu participei de uma cotação via portal, né, eletrônico da fábrica da Bridgestone semana passada.
Ele mandou para mim os produtos que não é da minha linha. Eu sei que não é da minha linha. Eu falei, caramba, meu, por que ele está cotando comigo isso? Aí eu fiquei ali. Sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer um teste. Eu entrei com margem zero. Zero, zero. Eu entrei para trocar figurinha. Falei, vou meter o preço aqui para pagar o custo do produto e pagar o imposto. Só. Não quero mais nada. Para mim testar. Com os custos da minha empresa. Nem joguei os custos da minha empresa. Só que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia, era estratégico. O problema é você baixar o preço a ponto e você não saber por que você está fazendo aquilo. E daí você tomar um buraco danado. Eu estava ciente que se entrasse aquele pedido, eu não ia ganhar merreca nenhuma, só ia me dar trabalho e eu ia ter que ter um pouquinho de caixa ainda para bancar a compra do produto e eu receber depois. Mas eu queria fazer um teste. Eu perdi o pedido. Perdi. Não joguei nada, 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 nada. Falei, caramba, como tem nego fazendo loucura por aí. Foi para isso que eu fiz, para mim testar. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Tá bom? Eu vou tocar para frente aqui, gente, vocês me perdoem, porque o tempo hoje é curto, mas a gente quer ir jogando insights para que vocês vá digerindo. Aí, gente, chegando depois da precificação, nós vamos para as finanças estratégicas. O que é finança estratégica? Nada mais, nada menos é que você pegar tudo isso que a gente aprendeu até agora e utilizar para algo que você possa fazer alguma transformação. Acabei de dar um exemplo agora, que eu fiz. São finanças estratégicas. Eu fiz uma estratégia de teste. Eu mandei um preço mais baixo, porém sabendo aquilo que eu estava fazendo, exatamente para eu pegar meu cliente e entender o que estava acontecendo. Por que aquela cotação veio para mim? Eu perdi a cotação, entendi. Falei, pô, alguém está fazendo cagada por aí. Tem cliente fazendo loucura por aí. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Isso é finança estratégica. É eu pegar o meu fluxo de caixa e olhar lá no dia 1º de outubro e verificar que tudo que eu tenho para receber e tudo que eu tenho para pagar vai sobrar 50 mil reais no final do mês para mim. É eu pegar, ter isso na cabeça e falar, bom, o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou ter 50 mil reais sobrando na minha conta no final do mês. Por que não chegar um fornecedor vender para você e você falar, cara, pago à vista, 3, 4% de desconto? O dinheiro hoje é mais ou menos 1,5%, 2%, vai, 1,5%, vai. Esse é o custo do dinheiro hoje no banco, normal, né? Você comprou com 4% à vista, pô, você já está ganhando dinheiro, você fez seus 50 virar algo a mais. Ou vai faltar 50 mil reais esse mês. O que eu vou fazer com essa informação? Ou eu preciso correr atrás de mais venda, ou eu já vou ter que ver um crédito no banco com uma taxa menor para eu poder cobrir esse buraco, ou eu vou ter que descontar umas duplicatas que eu tenho no contas a receber do outro mês. Isso é finança estratégica. É você ter os números, tudo isso que nós viemos falando, mas daí você começar a mexer com ele, a trabalhar com ele, a fazer sua empresa lucrar mais com esse dinheiro ou com esse dado que você levantou. Tá? Isso é finança estratégica, de uma forma bem generalizada, para a gente não estender muito, mas é isso. Você pegar os números que você levantou e fazer alguma coisa. Seja ela com número negativo, para você tomar alguma ação, seja ela com número positivo, para você também tomar uma ação. Tá ok? E daí, o último dos pilares é a segurança financeira. Que daí, gente, se você chegar nessa segurança financeira, meus parabéns, porque você cumpriu, tá até aqui, ó, até eu estava falando, mas está aqui na estrelinha. A certeza de ter feito todos os passos certos é você chegar até aqui. Então, se você separou todo o seu dinheiro do caixa pessoal com o particular, com a pessoa física e jurídica, se você controlou todos os financeiros, entrada e saída da sua empresa, se você aplicou controles financeiros como fluxo de caixa e DRE,
e conseguiu chegar num resultado, se você está precificando de forma correta e você está analisando estrategicamente os dados, você vai estar com dinheiro sobrando e daí vem a tal da segurança financeira, que é nada mais, nada menos que o nosso pulmão, que toda empresa precisa ter. Não estou falando que é fácil e que todo mundo tem, não. Pelo contrário, muita gente não tem. É um número pequeno de empresas que consegue fazer uma segurança financeira. Mas ela existe exatamente para esses exemplos negativos que eu dei. Analisei o meu fluxo de caixa e esse mês aqui vai fechar 20 negativo. Estou tranquilo, pego o dinheiro lá da segurança financeira, pumpa, coloco lá na conta, quando eu fizer o dinheiro de novo, devolvo. Ah, fechou 0 a 0, tenho 50 mil para receber, 50 mil para pagar. Só que tem um clientão lá bonito que não pagou um boletão de 20 mil reais para você. Aí você fechou 20 negativo. Vamos lá na segurança financeira, coloca aqui de novo. Está faltando matéria-prima no mercado. Exportação está com problema. A China está com a Covid lá de novo, não está saindo container, não sei o que, não sei o que. Preciso fazer estoque porque eu vou ficar sem matéria-prima. Vai lá na segurança financeira. Guerra na Ucrânia, não está saindo fertilizante, não sei o que, ferrou, coisa que não era para acontecer. Preciso fazer estoque. Vai na segurança financeira e coloca dentro da sua empresa. Quando você fizer de novo voltar tudo ao normal, você faz. Só que a segurança financeira é um ponto muito difícil hoje no nosso mercado brasileiro, né? É possível, faz parte da gestão financeira, se você conseguir, você tem que fazer. André, qual que é o ideal? Pelo menos 2 a 3 meses das suas despesas fixas, tá? 2, 3 meses das suas despesas fixas. Se você tiver guardado ali, você consegue sobreviver a algumas tempestades, vamos dizer assim. Então é isso, gente. A parte financeira que eu queria passar para vocês. De novo, sei que o tempo é curto, o conteúdo é muito rico e a gente pode passar muito mais, porém, a gente vai ficar discutindo aqui muita coisa aqui para eu poder mostrar para vocês. Se vocês conseguiram assimilar 2 pontinhos ou 1 pontinho disso aqui para mim, eu já vou ficar feliz da vida. Continua seguindo sempre a comunidade PME. Lá a gente posta conteúdos diário falando desses pontos aqui. Eu posto uma vez por semana na parte financeira e se você retroagir lá nas nossas postagens, você vai ver muito conteúdo sobre isso aqui que eu estou falando. E a gente vai ter uma bateria de workshops que vai ter muito conteúdo sobre isso aqui fora lá na nossa plataforma. Agradeço demais você que está aqui ao vivo, né? Que já está se mostrando um empresário fora da curva, porque quinta-feira, 9 horas da noite, não é para qualquer um estar aqui para estar escutando a gente falar e querer aprender. E para você que está assistindo agora essa gravação também, parabéns por estar interessado e vindo atrás de conteúdo para alavancar a sua empresa. Beleza? Alguma dúvida, fiquem à vontade. Deixa eu acabar de engolir aqui, André. Ó, tem Desculpa. um slide a mais, eu estava só olhando aqui, André. Desculpa. Vamos lá, gente. Eu deixei aqui um finalzinho aqui só de bônus, né? Esqueci do bônus. Esqueci do bônus aqui. Deixa eu só ver se eu não vou fazer um negócio errado aqui. Bom, gente, são de tudo que nós falamos aqui, ó, 9 erros que você comete nas suas finanças do seu negócio, geralmente. Não estabelecer um salário fixo para o sócio, que é isso que eu acabei de falar lá na separação do dinheiro, que é para o Prolabore, que é para você separar daí. Retirar um salário proporcionalmente alto. Meu, sua empresa não fatura o suficiente para você tirar tudo isso que você está tirando. Põe o pezinho no chão, se vira lá na sua casa. Não vai dar para tomar Heineken, compra qualquer cerveja lá para você tomar, não tem jeito, entendeu? Coloca o pé no chão. Pagar as contas pessoais e contabilizar como se fosse da empresa. Voltando aqui, acabamos de falar de novo, né? De não separar.
Não ter controle financeiro, certo? Se você não começar a apontar, não tem como saber. Não fazer abertura e fechamento de caixa, hein? Tem que ter, gente. Começou de manhã, fechou à tarde, tem que fazer o bate. Não dá para não ter esse controle diário. Não separar os gastos variáveis de fixo. O que é custo variável e fixo? Variável, ele está linkado com o seu produto. Fixo, ele está linkado com a sua estrutura. Tá ok? Variável está linkado com o seu produto, está linkado com as suas vendas. Fixo, de novo, com a sua estrutura. Então, tudo aquilo que está ali linkado com o seu negócio físico é custo fixo. Está linkado com comissão, está linkado com preço, está linkado com produto, com o seu produto, que é custo do seu produto, tudo isso aí é variável, porque daí depende da venda. Não ter um relatório de fluxo de caixa, falamos pra caramba dele aqui. Não conseguir visualizar a margem de contribuição, certo? E o lucro da sua empresa. E ter um controle simplista e que não facilite a tomada de decisão. Esses são os 9 principais erros aí que o pessoal comete como empreendedor. E agora que a gente já sabe controlar, bora lucrar, né, gente? Eu acabei de falar que financeiro não é apenas planilha e papel que você anota. Ele tem sim, como que eu posso falar para vocês aqui? Ele tem sim tanta responsabilidade de fazer a empresa dar lucro quanto a área comercial que vende. É isso, meu amigo. Obrigado aí pelo tempo. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, pode mandar. Se você que está assistindo a aula gravada, quiser mandar no nosso direct do Instagram, pode mandar também, que a gente, dentro do possível, de um tempo determinado, a gente consegue responder, tá ok? E agora eu vou E passar a bola também, para o nosso amigo Arnaldo. aproveitando, quem estiver assistindo esse conteúdo gravado lá no YouTube, pode colocar os comentários lá, que a gente vai lá e responde também, beleza? Encaminha para quem quiser, enfim. Isso. A gente aproveitou esse workshop para lançar 2 coisas, né, que foi o nosso canal no YouTube. Então vai lá, tá lá no link na bio, no Instagram, tá? Clica lá e segue a gente, compartilha com quem você quiser. E também esse hot site, né, que eu vou acabar falando agora nessa parte, que é interessante. Bem, para quem viu a minha apresentação na segunda-feira, deixa eu só voltar aqui para poder compartilhar. Deixa eu ver se eu que não estou saindo aqui agora do... Como assim? Ah, já Não, é saí. que eu tô... Já saí, né? Já. Tá. Então, beleza. Vou começar aqui. Vou fechar meu microfone. André, fica com o chat, tá? Toma conta do chat porque eu vou estar Tá aqui. aqui. Fechou. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. App.